Ele é advogado e político, atuou como jornalista, foi deputado federal, cassado e líder do governo por 8 anos na Câmara dos Deputados, onde permaneceu por 16 anos. Militante, lutou contra o regime militar ao lado de figuras importantes da história brasileira. Foi presidente do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, na Assembleia Nacional Constituinte e na Câmara dos Deputados. O programa Memórias do Poder Legislativo de hoje recebe Gastone Righi. Deputado, é assim que eu vou chamá-lo durante o nosso programa, advogado, político, Gastone Righi. E eu preciso, antes de começar o nosso bate-papo, a gente estava conversando ali nos bastidores, a história rapidamente do seu nome, que é por demais curiosa. Seja bem-vindo, deputado. Então, você me faça uma lisonja. Me chame só de Gastone. Eu vou me sentir muito mais jovem. Então, tá ótimo. Então, ó, não vou tirar o regimento e o chamarei de Gastone. Mas essa história do nome é uma história antiga, não é o mais importante, não é o que eu pretendo dizer, mas essa história é um dos equívocos que serve como registro, como eram tratadas as pessoas pelos serventuários públicos antigamente. Que meu pai, que foi imigrante, veio da Itália, fugido lá da ditadura de Mussolini, ele trouxe minha mãe e acabei nascendo aqui. E ele era muito grato a isso, porque era muito estranho a um europeu que um país recebesse alguém de braços abertos, independentemente de sua origem, etc. E essa gratidão o levou a querer estudar um pouco de nossa história. E impressionou muito a ele o fato de aqui ter tido uma casa real, que era do imperador Dom Pedro II, Casa de Orleans e Bragança. E ele leu uma reportagem sobre o Gastão Henrique de Orleans e Bragança, que era, então, diríamos assim, o sucessor do trono de Dom Pedro. Real. E para querer homenagear o Brasil, etc., ele quis dar o meu nome de Gastão Henrique. E eu nasci no dia 21 de dezembro de 1935, mas ele não sabia e vários dias depois alguém no trabalho dele disse a ele que era preciso registrar o garoto. Ele foi ao cartório para fazer o registro e quando chegou lá o escrevente perguntou: o que é que você quer? O que é que você escreveu? Não, vim registrar meu bambino e tal. Então diga aí, quando ele nasceu? 21 de dezembro. Mas como? Hoje é 6 de janeiro, o senhor não sabe que tinha 10 dias para registrar? Tem que pagar a multa. Ah, por favor, sonopólvero, etc. Bom, mas se não quiser pagar a multa, então diz que nasceu hoje, pronto. Do dia 21 de dezembro passou para o dia 6 de 6 de janeiro de nascimento. 36. Aí meu pai já estava tremendo na base, diante da autoridade, daquela pressão, a multa e tal. Aí a segunda pergunta, como é o nome do bambino? Aí ele tremendo daquele jeito, o Gastão Henrique saiu meio assim, Gastone Henrique. E porque ele estava gaguejando, e o escrevente mandou lá, Gastone Righi. Gastone Righi, vulgo Gastão Henrique. É isso aí, por aí. Essa foi a homenagem para a família real, que saiu um pouco italiano, né? E aí eu deixei de pertencer à família Orleans e Bragança. Orleans e Bragança. Mas ganhamos um deputado, um político, um advogado e jornalista que eu vi aqui. Também jornalista. O Brasil ganhou com isso. Brincadeiras à parte, essa história é curiosa à parte, mas a gente aqui veio para falar de política. Essa não é a minha história propriamente. Essa não é só a sua história. Aqui eu tenho uma informação. No início da década de 50, trabalhou como estivador. Isso procede? Eu liderei. Liderou. Os estivadores, os trabalhadores avulsos de Santos. E porque advoguei para eles, eu era um advogado atuante na cidade de Santos. E a minha carreira política começou mais ou menos aí. Eu não trabalhava com direito criminal, etc. Mas em 1964, quando o golpe militar, de 1º de abril de 64, eles trouxeram logo 2 meses depois para Santos
um navio chamado Raul Soares, que era um navio de transporte de tropas que transportou os nossos expedicionários da FEB na Segunda Guerra para a Itália. Esse navio, à época, 1964, já estava bem velho e, portanto, estava parado no Rio de Janeiro, porque iam desmontá-lo, estava completamente desativado. E o comandante militar da tal Revolução de 64, lá em Santos, era o capitão de mar e guerra, Júlio de Sabier-Rembach, que depois se tornou almirante e foi até presidente do Superior Tribunal Militar. E esse Sabier-Rembach teve a luminosa ideia de, já que não tinha cadeia suficiente para todo mundo, porque eles prenderam quase metade da cidade de Santos, ele mandou vir o navio, que veio rebocado e tal, esse navio completamente... Ancorou o navio e fez daquilo uma prisão, com mais de 1.200 presos dentro. De um navio, uma prisão. De um navio, mas um navio que estava completamente, sabe? Os trancos e barrancos. Os encanamentos dele já estavam corroídos, então os motores que funcionavam para dar geradores Energia. e tal, provocavam aquele vapor. Era um calor terrível e aquela gente toda lá presa. E daí começaram, eu tinha um colega de escritório que estava na presidência, então, da OAB de Santos. E a família desses presos, em geral, trabalhadores, dirigentes sindicais, suplentes de sindicato, enfim, centenas e centenas deles, era gente humilde, gente que trabalhava no porto. E aquelas famílias sem dinheiro para pagar o aluguel, para pagar o açougue, para comer, enfim, até transporte. Então começou uma miséria. Depois do primeiro mês não aguentavam mais. E nenhum advogado mais, apesar de que havia advogados excelentes em Santos. Mas esses grandes advogados criminalistas tiveram um problema muito sério. Não é que eles não responderam à procura desses vitimados. Responderam sim, mas só que eles entravam com habeas corpus e no ato institucional número 2 tinha lá um dispositivo que declarava que os atos do Comando Geral da Revolução não poderiam ser analisados ou submetidos ao Poder Judiciário. Então era o absolutismo, o ato deles era intocável. E diante disso, os habeas corpus que entravam, porque quem estava preso no navio não tinha nota de culpa, não havia flagrante, não havia inquérito, não tinha processo, nada. Era simplesmente pela suspeita e punham o cara lá e trancavam lá dentro. Os sujeitos ficavam todos de cueca ou de calção, porque era jeito. Tal calor lá. Imagino. Que era insuportável, presos naquelas masmorras de ferro. Bom, esses advogados, habilidosos até, recorriam e tal, mas os tribunais todos se negavam, dizendo que estavam impedidos de julgar, porque o ato adicional número 2 proibia que a justiça conhecesse dos atos do Comando Supremo da Revolução. Então os advogados que pegavam essa causa... E advogados que não viam, aí começaram a dizer, não podemos aceitar porque não adianta nada, os juízes não estão concedendo. Então essa gente, esses familiares, correram à Ordem dos Advogados, lá de Santos, para pedir uma ajuda. Não tinha advogado, elas também não tinham nem dinheiro, nem nada. E a Ordem dos Advogados, esse meu colega de escritório, que também não fazia direito criminal, se viu sufocado por gente lá. E aí um dia ele chegou para mim e disse, olha, eu preciso de alguém que me ajude. Você é meu sócio aqui, meu companheiro. Por favor, faz alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. Eu tomo conta aqui do escritório, você se incumbe aí de ver o que é possível a gente fazer, pelo menos para dar atendimento, mostrar que estamos na frente de luta com eles pela prevalência do direito e tal. E eu, de fato, entrei com habeas corpus, foram me negando e tal. Mas eu fui até o Supremo Tribunal Federal. E, felizmente, pela primeira vez, concederam um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. O juiz Murtinho
que era o presidente supremo, teve até uma frase lapidar, dizendo que japona não é toga. E isso foi realmente uma atitude muito sublime do Supremo Tribunal Federal e concedeu o habeas corpus e todo o navio, aqueles 1.000 e tantos presos, foram libertados. Diante disto, eu não escapei da sina política. Porque... Não dava. E não dava, porque o passo seguinte qual era? Como se modificar o status quo? E aquela gente toda que tinha confiado em mim, tinha me procurado e que tinha tido os resultados, porque daí eles passaram a fazer os processos. Porque já que o Supremo concedeu, porque não tinha processo, não tinha nada, então eles agora vai ter. Começaram a fazer os tais IPMs, né? Inquérito policial militar, lei de segurança nacional, aquelas barbaridades todas. Então eu tive que me manter nessa... Mas só que a linha de defesa jurídica não resolvia o problema. A linha tinha que ser política, nós tínhamos que mudar, acabar com a direita, ir na raiz, acabar com a ditadura e restabelecer o Estado de Direito, o Estado democrático. E na última hora, faltando 2 meses e meio para a eleição, eu era amigo de Jânio Quadros, até advogado dele, e então, através dele e do pessoal também da esquerda, gente chamado Partidão lá de Santos e dos sindicatos, começaram a me assediar. Você precisa ser candidato, até porque o Rubens Paiva e outros que eram deputados federais de esquerda lá tinham sido cassados. E havia um vazio nesse agrupamento, nessa corrente política, né? Quem vai nos representar? De esquerda, né? E eu, então, acabei encarando essa candidatura e, surpreendentemente, sem dinheiro, sem nada. Imagine você, deixa eu lhe contar só uma coisa. Deputado federal, que a gente está falando. Deputado federal, quer dizer, já lá em cima, Brasília, não, porque para mudar as leis. Deputado estadual, outra candidatura, não resolvia. Não resolveria esse problema. O problema era federal, era constitucional, eu tinha que ir para lá. E acabei me elegendo, que foi realmente um feito notável, porque, repare, a ditadura era tão brutal, ao ponto de que havia a publicidade por televisão. Só que a propaganda política dos candidatos só poderia ser feita através de uma fotografia deles com o nome, o número, a candidatura, e o partido. Mais nada. Ele não podia falar nenhuma palavra. Era só foto e passava as fotos, só. Era proibido qualquer outro tipo de coisa. Já que não se podia falar, eu pus uma mordaça e tirei a minha fotografia amordaçada. Quer dizer, eu usei alguns tipos de comunicação que tinham que ser esses, da linguagem do surdo-mudo, porque não se tinha jeito. Eu ia, por exemplo, para o cais para falar lá para os trabalhadores, a polícia vinha e prendia mesmo. Não podia mesmo sair da linha. Eu fui levado 2, 3 vezes, aí depois soltavam, porque, enfim, era candidato e tal, mas acabava o pequeno comício que você está fazendo. Eu entrava no trem da Cosipa, lá de Santos a Cubatão, entrava num trem e com alguns companheiros ali, trabalhadores, eu ia parando vagão por vagão, levantava no banco e dizia 10, 20 frases, saía correndo porque a polícia vinha atrás. Porque não podia? Não podia. Nem isso? Não, eles prendiam. Ora, na televisão tudo bem, enfim, tem as regras da TV, agora só também podia por comícios que fossem adredemente marcados pela polícia, em lugares determinados, que eram onde nunca ninguém iria, e assim por diante. Bom, mas eu fui eleito. Lembra o número de votos que teve na época? Naquela época, eu acho que 18 mil, uma coisa assim, era muito voto. Sem poder falar? Não, 1964, 18 Sem poder falar, mil teve votos. 18 mil votos. Seriam hoje 100 mil votos, por aí. Mas, isso, você veja, fazem o que isso?
50 anos. 50 anos. Bom, mas eu fui ser deputado federal. E lá procurei combater a ditadura por todos os meios que eu tivesse. Além disso, procurei construir algumas coisas. Por exemplo, fiz o primeiro discurso sobre as metrópoles, coisa que ainda não se cogitava. O problema viário, o problema das estruturas, principalmente das regiões metropolitanas, etc. Fiz uma excelente abertura e um trabalho muito bom sobre a Amazônia. A Amazônia que naquela época estava começando a ser incendiada, tomada e assumida. Denunciei, inclusive, o que chamava o Plano Hudson, que era um plano das 5 grandes potências, de fazer um grande lago amazônico e elas tomarem conta. Era o Lago Hudson, porque isso era do Hudson Institute, que tinha feito essa programação. E denunciamos isso e realmente o Exército tomou uma posição muito boa na época. Qual era o partido do senhor na época? Na época era o MDB. MDB. Eu fui fundador do MDB, que exatamente se formou nessa época. Bom, era o MDB e do outro lado era a Arena. Era Arena, só tinham esses dois aí. Só os 2 partidos. Bom, fiz um trabalho parlamentar, inclusive construtivo, com muitas coisas, mas fundamentalmente o combate à ditadura e a necessidade do restabelecimento do Estado de Direito. Eu tenho até uma informação aqui em 12 de dezembro de... E quando chegou aí, 68. Mas o problema é que, naquela época, o poder que tinha sido capturado pelos militares, quando o Castelo Branco, porque eu tomei posse e era presidente de Castelo Branco. Mas aí ele saiu, entrou Costa e Silva. O que se tinha feito em 64 era sob o pretexto de que a intervenção militar se faria para pôr o país em ordem e fazer essa eleição imediatamente, com um país redemocratizado. Mas aí, você sabe, o poder envolve de tal forma as pessoas e as categorias que os militares ficaram embevecidos e não quiseram mais largar o poder. E aí se instaurou a ditadura real com o Costa e Silva. Com Costa e Silva. Essa ditadura que foi implantada foi em 12 de dezembro de 1968. Exatamente, que eu tenho aqui. É o ato institucional número 5. E 5? Que determinava a cassação, o direito de cassação e de suspensão dos direitos políticos até 10 anos de todos os atingidos. E eu, logo na primeira lista, entrei junto com outros companheiros aqui. Eu tenho aqui os nomes. Davi Lerer, por exemplo, vários outros, o próprio Sabiá. Mário Covas? O Mário Covas logo em seguida. Logo em seguida. 2 meses depois, Mário Covas, que era líder Esmeraldo do MDB. Tarquínio, também que a gente teve. Bom, Esmeraldo Tarquínio é outra coisa. Esmeraldo Tarquínio foi eleito prefeito de Santos e antes de tomar posse, já quando transcorreu o ano de 69, ele veio a ser cassado, antes de tomar posse. E ele era a minha dobrada, eu fui candidato a deputado federal, dobrando com ele lá na região, em Santos. Ambos éramos janistas e dobrávamos, eu a federal, ele, Esmeraldo Tarquínio, a estadual. Era uma grande figura humana inesquecível. Impecável. Temos aqui Francisco Prado também, muitos outros. Francisco Prado era o meu companheiro, meu sócio de escritório, foi presidente da Ordem, depois secretário de Estado 3 vezes aqui em São Paulo, e foi prefeito de Santos, foi vice-prefeito, prefeito, e Francisco Prado, que foi cassado também. Todos cassados. Todos cassados. Foi uma época difícil? Muito difícil. Como muito foi difícil. essa época? A cassação é uma coisa curiosa. Se você perguntar a uma pessoa, dentre todos os direitos, qual que ela reputa menos importante, ela há de dizer que direitos políticos, tanto faz. Não quero perder direito civil, não quero perder direito social, mas quero
Direito político. Pode perder direito político, não me interessa a política, é sempre assim. Mas você não queira saber o que é perder direito político. É terrível. É mais ou menos como os nossos sentidos. Se alguma vez eu lhe perguntar qual o seu sentido menos importante, você vai acabar dizendo que é o tato. Porque a vista você não vai querer, a visão não. O olfato, gustação, audição, então é o tato, o menos importante, não é. É o mais fundamental de todos os sentidos, porque você pode viver cega, você pode viver sem gustação, pode viver sem audição, mas você não pode viver sem o tato, porque ele é o termostato do organismo, que permite que você tenha uma temperatura interna, que te mantém diferente da externa e faz essa regulação. Sem ele, você não tocaria as coisas, não sentiria o volume de nada, nem calor, nem frio, e morreria. Essa foi a definição, então, de ter perdido Eu diria que a perda do direito político estava uma coisa assim. Por exemplo, você andava na rua, as pessoas desviavam, iam para outra calçada, porque elas temiam, porque ao cruzar com você, ela teria que te cumprimentar, abraçar, mas ela sabia que havia uma polícia política em todos os lugares, fotografando, filmando, relatando. O bando de alcaguetes era imenso. E, diante disso, ela podia se comprometer a própria família. Eu entendo o temor das pessoas. Não são heróis, são seres humanos. Então, quando você sentia que um amigo seu mudava de calçada e fingia que não te via, nesse nível, isso doía na alma. Mas pior, eu, advogado, quando eu ia à delegacia para tratar um problema de um cliente, ou à frente do juiz, ou à frente do escrivão de alguém, o sujeito me tratava com ironia, porque eu era um caçado. Eu era um homem sem direitos políticos. Um sujeito que era considerado inimigo do poder. Quem é inimigo do poder é como se fosse um leproso, você quer a distância dele. Não pode andar junto. É uma coisa impressionante. Eu não podia nem advogar, tanto assim que nesse período eu vim para São Paulo. E aqui fiz carreira universitária, e fiz curso de especialização, mestrado, direito comercial, direito econômico e financeiro. E consegui, através da advocacia, eu não contei, a vida política tinha me deixado realmente inteiramente nu. Não é só sem direitos políticos, sem dinheiro nenhum. Eu vou pedir, devendo. E devendo, inteiramente nu e devendo. A vida política deixou Gastone Righi assim. Naquela época, assim. Depois da primeira passagem. Vou pedir para segurar essa informação, porque é com ela que a gente vai fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí para a gente entender que história foi essa. Então. Estou conversando aqui, a gente voltando do intervalo, com o nosso querido convidado Gastone Righi aqui, que está contando incríveis histórias da sua passada pela política, enfim, de tudo o que aconteceu aí. O papo está tão bom que a gente não está parando aqui, fazendo nem intervalo. Mas antes eu preciso dizer que esse programa aqui, o Memórias do Poder Legislativo, é produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares da Assembleia Legislativa daqui do Estado de São Paulo. E no bloco anterior, eu estava conversando aqui com um deputado que me pediu para chamar de você, mas deputado fica sempre na nossa cabeça, né? Alguém que faz as coisas... Aqui tem muito deputado. É natural, né? É natural. Estávamos falando sobre ter ficado nu, sem dinheiro no bolso e devendo, logo depois da sua primeira passada pela política. A gente tem agora o segundo bloco, nem vou fazer 3 blocos aqui, porque o papo está muito bom. E vamos passar para essa segunda parte, então, que chegou até São Paulo, fez mais cursos de direitos e se especializou. Consegui especializar e fui muito bem sucedido na Abandonou advocacia. a política? Não, ao contrário. Eu tinha como amigos Jânio, que eu já falei, Jânio muito Quadros. amigo meu, o Quintanilha Ribeiro e Oscar Pedroso Horta. E acabei ficando como o Oscar Pedroso Horta depois se elegeu deputado federal,
eu fiquei responsável pelo escritório dele em São Paulo, de advocacia, montei o meu e ainda respondi pelo dele. E eu passei a assessorar, porque a eleição do Horta foi um negócio curioso, para você saber, só para ter ideia, como é que, com o ato institucional número 5, digamos assim, a oposição legal, ou pelo menos a oposição clandestina, mas não terrorista, não violenta, atua. Com aquela cassação do ato institucional número 5, todos os deputados, eu não diria mais representativos, mas todos os deputados de maior atividade, de maior veemência, de espírito mais democrático e de luta contra a ditadura, foram cassados. Inclusive o Mário Covas, que era o líder do MDB, meu companheiro, santista, meu conterrâneo, meu amigo. E com essa dizimação dos quadros, ficou um vazio muito grande. Então, surgiu a ideia de encontrarmos alguém que pudesse liderar e conduzir com racionalidade, com inteligência, mas com autoridade, a oposição que estava dispersa, esfacelada. E ocorreu se fosse o Oscar Pedroso Horta, um jurista de grande qualidade, orador, etc. e tal, ex-ministro da Justiça, do Jânio e tal. E fomos à casa dele. Acontece que já faltava pouco tempo para a eleição e as chapas estavam formadas. Então o único jeito era que alguém saísse da chapa. E aí ocorreu o Coiuía, que já foi entrevistado aqui, um grande deputado, um grande político, foi prefeito de São Vicente e até foi o primeiro a se negar que, quando foi prorrogado o mandato já pela ditadura de 4 para 6 anos, ele se negou a aceitar 6 anos e renunciou com os 4. Fomos procurá-lo. E ele veio à casa do Horta aqui em São Paulo e nós conversamos, explicamos a situação. Ele retirou a candidatura, ele estava eleito deputado federal. Retirou a candidatura e abriu para o Horta, e o Horta foi eleito e tornou-se líder da oposição. E com isso ele manteve a inteireza oposicionista e com inteligência e habilidade conseguiu reunir os fragmentos e quando chegou em 74, essa oposição passou a ser majoritária, começaram a ser majoritária com a eleição do Quércia aqui em São Paulo, etc. e tal. Isso foi indo até 1982, quando eu retornei à política, novamente candidato a deputado federal, me elegi, e em Brasília eu era do PTB, e junto com o Pedro Horta, junto com o Jânio, entramos no PTB, eu até fui fundador dessa nova fase, e a Ivete Vargas era a titular de tudo. Parceira. Ela era a presidenta do partido, presidente. Detesto esse presidenta. Isso é uma outra coisa que inventaram. Mas a presidente do partido era a Ivete Vargas e era a líder do partido. Mas ela faleceu logo em seguida, cerca de 1 ano depois da eleição ela faleceu. E aí formou-se outra lacuna, e que acabaram me escolhendo como líder. E eu fiquei 8 anos liderando no Congresso Nacional a bancada do PTB, que chegou a ter 38 deputados federais e 5 senadores e 3 governadores. Era um partido já então bastante poderoso. E fui o mais longevo líder que até hoje teve no Congresso. 8 anos líder de um partido no Congresso Nacional. 8 anos líder de um partido no Congresso Nacional. Ninguém atingiu esse número aí, porque é muito difícil, há sempre uma rotatividade. A candidatura nunca era minha, mas me exigiam. O seu último mandato foi de que ano? De que ano a que ano? Foi em 1995 que eu concluí. Eu fui deputado de 1982 até 1985. Eu estou perguntando isso porque muitas coisas aconteceram nesse período no país. Fui 4 vezes deputado federal. 4 vezes deputado federal. E como 4 vezes deputado federal, me corrija se eu estiver errada,
Eu tenho aqui uma lista que, se eu for ler essa lista aqui, a gente precisa de mais horas aqui no programa, mas é de feitos que nós, cidadãos, às vezes não sabemos e nos atingem diretamente. E Gaston Henrique teve essa assinatura, teve a sua assinatura, o seu pleito, enfim. Teve a autonomia dos municípios de Santos, Cubatão e São Sebastião. Eu fui o primeiro a propor a devolução da autonomia que a ditadura tinha cassado dos municípios de Santos, Cubatão e São Sebastião. A de Santos foi a primeira a sair, fui eu que consegui. Foi a época que Costa Silva foi para os Estados Unidos tratar, mas eu consegui aprovar na Câmara e bloqueei o Senado. E aí Aureliano Chaves, que assumiu a presidência da República, era até um homem com bastante formação democrática, apesar de ter sido aliado e ter sido vice-presidente de um ditador que era o Costa Silva. Mas ele acabou admitindo e, com isso, todos os municípios acabaram ganhando autonomia e, principalmente, e é o que me interessava, eu tinha emenda nesse sentido, as capitais federais, porque o PTB ambicionava, à época, fazer um Jânio candidato a prefeito de São Paulo, que de fato fizemos. Eu comandei a campanha dele aqui em São Paulo e elegemos o Jânio. Até teve aquela brincadeira de pulverizar a cadeira de prefeito e o pior, fui eu quem comprou um inseticida. Então isso é verdade. Era uma brincadeira, é verdade. Essa brincadeira... Foi uma brincadeira, era uma mera brincadeira. Fernando Henrique também é um homem de bom humor e deve ter sabido interpretar como uma brincadeira política. Trouxe a Justiça Federal para Santos. Santos não tinha Justiça Federal. Não é só Santos. À época, só as capitais federais tinham Justiça Federal. Mas eu achava isso um absurdo, porque imagina as pessoas terem que se deslocar a São Paulo. Mas em Santos, principalmente. Se havia matéria ali, né? Federal, é em Santos. Toda importação, exportação, navios de bandeira estrangeira, etc., o contrabando, enfim, tudo. Tudo que dissesse, terrenos de marinha, SPU, tudo que é federal, gira em Santos. Então eu lutei por isso e finalmente eu consegui. Porque era muito difícil. Tivemos que arranjar o prédio para ela, eu consegui convencer o ministro de Indústria e Comércio, que era meu amigo então, porque era um prédio do IBC, arrumamos o prédio para a Justiça, enfim. E está lá até hoje? Está lá até hoje, mas eles estão querendo construir um novo prédio e eu estou torcendo que eles consigam. Não, enfim, tudo bem, que não pode ter saído, né? Mas instalamos lá. Depois veio Campinas, aí vieram outros lugares. Outros grandes centros, Grandes centros, e foi ótimo, porque abriu as portas para isso, que foi uma grande contribuição. Aí nessa leva trouxe a Justiça do Trabalho também. Justiça do Trabalho, aconteceu o seguinte, Justiça do Trabalho só tinha em Santos, com 3 juntas. E já era insuficiente, toda a Baixada Santista, imagina, um núcleo trabalhador por excelência, e só a Justiça só na cidade de Santos. E aí eu consegui que ela fosse plantada em Guarujá, Cubatão, São Vicente, Praia Grande, e finalmente aumentando também de 3 para 6 as juntas em Santos e tal. Melhorou bastante. Hoje em Santos você tem uma atuação muito eficaz da Justiça do Trabalho. Continuando nessa linha dos feitos, daqui a pouco a gente volta depois sobre a sua gestão ali em Brasília, também de outras coisas que aconteceram ali. Autor da emenda que criou 1/3 a mais de férias para os trabalhadores. Aí é a fase constitucional. Eu fui o primeiro a apresentar, hoje, né? a apresentar uma emenda constitucional convocando a Constituinte. A primeira emenda foi essa. Em cima dessa emenda é que o Sarney, mais tarde, foi convencido a que devia fazer a Constituinte. Então, ele mandou uma cópia da minha emenda, que acoplou como emenda do Executivo, acoplou a minha emenda, e foi essa que foi aprovada, convocando a Constituinte, com todos os erros que eu cometi. Por exemplo, de ter aceitado o Congresso como Constituinte. Eu deveria ter feito a Constituinte, eu deveria ter proposto, e todos nós deveríamos ter feito, a Constituinte
separada do Congresso, Entendi. à parte, sem comprometimento com o status quo. Porque o status quo anterior era viciado. E se nós queríamos a Constituição, era para modificar. E se nós Continuou junto. E nós, trazendo aquele agrupamento, nós comprometíamos, como de fato ficou muito comprometida, a Constituição atual. Lamento isso, mas de qualquer forma foi a tentativa de estabelecermos um Estado democrático de direito, e isso foi feito. Até hoje ele continua aí. Até hoje é o mesmo. E estamos É conseguindo caçar a presidenta indigitada através dos meios constitucionais legítimos, De lá democráticos, daquela época. sem golpe, sem nada. De lá daquela época. E nessa fase, como eu era do Partido Trabalhista Brasileiro e tinha uma bancada representativa, significava um pêndulo muito grande entre as facções que se digladiavam. Isso me permitiu negociar emendas minhas de muita importância para os trabalhadores. Por exemplo, a redução das horas semanais. da jornada semanal de trabalho. 48 horas antes. Era 48 horas antes, reduziu para 44. Isso significa um mês no ano. 4 horas por semana, trabalho 16 horas por mês. São 170 e tantas horas, que é um mês. Por ano que daria, Por ano. daria um mês. Que o trabalhador conseguiu, porque já era, de alguma forma, a semana inglesa. As pessoas de maior graduação tinham. Os trabalhadores operários não tinham. Isso era uma injustiça. Depois, consegui 1/3 a mais das férias, porque me repugnava muito o fato do trabalhador ter férias de 30 dias, mas ele não ganhava, ele ganhava o mesmo salário. Isso. Olha, aquele salário era só o suficiente para ele comer, vestir as crianças, pagar transporte e tudo. Então, o que acontecia? O dinheiro que ele recebia daquele mês de férias já estava todo gasto. Restava ele ficar tomando uma garrafa de cachaça no botequim e jogando dominó. Ora, isso não são férias. Ou então fazendo biscate por aí. Então, Que não esse são 1/3 de férias, com mais a lei que permitia vender 1/3 das férias, dava a ele 20 dias de férias remuneradas. Ou seja, ele tinha um salário a mais por 20 dias, que lhe possibilitava realmente gozar férias. Temos até hoje. Temos até hoje. Temos até hoje. Isso foi importante, foi um grande avanço na legislação Muda a trabalhista. vida do trabalhador. Esse 1/3. Além disso, houve várias outras emendas. FGTS. O FGTS, que era 10% de multa, elevamos para 40% para defender o emprego, procurar que a dispensa não fosse tão fácil. Além disso, ainda teve houve algum exemplo, por exemplo, o aviso prévio, móvel. Era injusto que o trabalhador com 1 ano tivesse o mesmo aviso prévio que um trabalhador de 10 anos, Sim. 15 anos. Você tem muito mais dificuldade para procurar menos. Você não tem tanta juventude. Então, é preciso que o aviso prévio, quer dizer, não que se eternize, mas que 3 tenha meses, 4 meses uma de aviso prévio, mobilidade mas como tem agora. Foi outra introdução. Um negócio que as pessoas aqui, talvez na capital, não compreendam bem, mas para nós lá em Santos e todas as regiões portuárias ou mesmo no interior, os trabalhadores avulsos não tinham os direitos dos trabalhadores de vínculo permanente. Os freelancers, né? É avulso. Avulso Mas mesmo. eu Contratar só por um dia, 2 estabeleci que os trabalhadores avulsos, é uma emenda minha, tivessem todos os mesmos direitos e garantias dos trabalhadores de vínculo permanente. Isso possibilitou que todo trabalhador avulso tenha 13º salário, tenha fundo de garantia, tenha férias, etc. Que é o que hoje o trabalhador recorre, mesmo se não ganhar assim, recorre na justiça e acaba sim, ganhando. Não, os avulsos É esse todos. reconhecimento, Exatamente, não que... tem dúvida, não tem dúvida. Isso hoje é tranquilo. Quantas coisas, Muitas deputado, coisas. Quantas coisas, deputado. É, E eu tenho mais uma informação aqui. O que é essa lei Gastone-Rigg? Que fala sobre Isso foi. 1985, Isso é fora da Constituição. fora da Constituição. Isso é uma história muito longa que o tempo curto aqui não me permite contar. Uma história muito emocionante. Algum dia eu a registrarei. Mas eu fiz a primeira lei no mundo, fiz o projeto e que se tornou lei,
protegendo uma espécie que é o cetáceo, a baleia e o golfinho, que se tornaram um crime no Brasil, punível de 3 a 5 anos e apreensão de todo o aparelhamento usado, proibindo a caça e o molestamento de todos os cetáceos, ou seja, todo tipo de baleia ou de golfinhos. Deu certo? Deu certo. Deu certo. Nós estávamos com as baleias já em extinção. No Só litoral tinha uma brasileiro pequena não tinha mais espécie nada. de porte pequeno que ainda estava sendo caçada. O resto já não tinha mais, a jubarte e tantas outras. Finalmente elas voltaram. Hoje você vê as fotografias, os filmes, você assiste e as vê pelo litoral, indo até Abrolhos, onde elas fazem o acasalamento. E, Hoje aliás, nós temos isso. hã? Hoje nós temos isso, né? Hoje temos isso. Senão, se não fosse pela lei... Queria. E essa lei foi exemplo para o mundo inteiro. Foi uma lei difícil de ser criada, porque extinguiu o Chataio, que tinha sede na Paraíba, e eles traziam um navio-mãe aqui, matavam milhares de baleias por ano. E o negócio do golfinho era brutal. Porque sabe o que eles faziam? Eles pegam o golfinho na rede. O golfinho morre, porque o golfinho precisa respirar. A rede fica embaixo, ele não pode respirar, ele morre. Aí eles pegam esse golfinho, cortam em pedaços, põem em anzóis e jogam para os tubarões, porque o tubarão gosta dessa carne do golfinho, que é uma carne um pouco mais evoluída, carne vermelha. E os tubarões vêm e pegam. Eles aí pegam e trazem o tubarão. Aí pegam o tubarão, cortam a barbatana, todas as barbatanas dele, jogam o tubarão no mar e vendem as barbatanas, que custam milhares de cruzeiros, o quilo delas para os orientais que fazem sopa e outras Nesse comidas nível. típicas de lá. Agora não temos mais. E, não, pelo menos. Não teve, pelo hoje está menos, né? disciplinado. Né? As baleias ninguém mais toca, é claro, porque esse navio baleeiro é identificado logo, então não Rapidamente. tem mais isso. E o negócio do golfinho, sempre que são pegos, aí tem prisão, tem processo, tem tudo. Então foi isso. Foi isso. E essa lei foi pioneira, foi muito importante. Até hoje. Eu depois fiz segui-la do defeso do camarão, defeso da lagosta, defeso de outras espécies como a sardinha, porque é preciso que você dê uma certa folga Sim. ao oceano, pelo menos no período de ovulação, etc., porque senão você extingue e aí não tem mais o que pescar. Nós né? precisamos comer, mas eles também Sim, precisam sim, se mas reproduzir, é né? preciso você regulamentar É o tempo isso natural de do forma, ciclo, né? de forma a não dizimar Do ciclo. espécies, né? E isso hoje vem sendo feito e ainda bem que todos já aceitam, mas antigamente Antigamente não era era bem. assim, não. Deputado, o nosso programa está super curto. O papo deve estar muito bom aqui. Ele está indo para os finalmente, mas eu não posso deixar de comentar algumas coisas. O senhor passou por tempos turbulentos no Congresso. A gente teve um impeachment naquela época com o senhor, que o senhor fez parte até aqui da tropa de choque, que a gente falava É verdade. jornalistas falavam, colocou esse apelido aí na época. E logo depois o senhor acabou saindo da política. Eu preciso fazer. Houve algumas coincidências. O meu partido tinha apoiado Ciro Gomes como candidato, que entrou no partido, candidato a presidente. Perdemos. Ficou a final entre Lula e Collor. E Collor, na época. Bom, o Lula era nosso opositor aqui. O PTB era um partido de massa, um partido de trabalhadores à época, então agora tem perdido muito essa característica. Todos os partidos, São aliás, muitos partidos se agora deterioraram. Não, os partidos todos Muitos. estão perdidos, nenhum deles consegue afirmação. Bom, então, entre o Lula e o Collor, não houve dúvida, apoiamos o Collor. Eu sou um homem muito disciplinado. Como político, como ser humano, como cidadão, como profissional, advogado. E tanto assim que eu sou casado há 55 anos com a mesma mulher. 55 É anos. Meus importante. parabéns. Isso é muito importante nos dias de hoje. Gosto Não existe muito mais. dela. Mas Qual o nome dela? é Luciene. Luciene. Mas veja bem,
À época, então, apoiamos o Collor. Eu cheguei a ser vice-líder e até líder do Collor na Câmara. Até que tivemos um entreveiro, exatamente por causa desse tal PC Farias, na época, né? que eu nem conhecia, mas foi uma intromissão do PC Faria e eu reverberei isso, achei que era uma afronta e realmente fui muito severo, muito contundente em relação a ele. E daí tivemos um entreveiro com o Collor e eu me afastei. E aí o Collor se tornou, eu deixei a liderança, o Collor pôs lá um outro líder e tal. Mas quando chegou a hora do processo de cassação, todos sabiam que eu era um homem isento. Apesar de ser do PTB, eu não tinha relações mais pessoais com o Collor. Então, ambas as partes me indicaram como presidente da comissão do impeachment. Parlamentar de inquérito. A comissão das de primeiras impeachment. Vezes que a gente... a primeira comissão de impeachment. E eu presidi. O relator foi o... dá um corte aí, rapaz, me deu um branco agora. Dá um corte. Peraí, a gente vai dar um... Pode, Giba, a gente daí coloca depois. Vocês lembram quem foi o relator na época? Peraí, é meu amigo. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Foi ministro Supremo, foi ministro da Justiça. Ô Flávio, como é o nome dele? Estou com José Carlos Alves dos Santos. Não. Não, era meu colega na Câmara, meu amigo. Nelson Jobim, poxa vida. O Nelson Jobim era o relator e eu era o presidente dessa comissão. Então vamos. Então logo depois que o senhor foi indicado para presidir o fui indicado para presidir. Teve o relator também. O relator era o Nelson Jobim. E aí eu dei o prazo ao Collor para sua defesa. Ele apresentou a defesa no prazo. Foi à noite que me entregaram, 7 horas da noite. Estava no hotel, até meio acamado, mas li toda a defesa dele e indeferi um monte de provas que ele pedia, que era a função do presidente. Sim. Deferir ou indeferir as provas pedidas, indeferir as provas que eram meramente procrastinatórias, por exemplo, carta rogatória para o exterior, testemunhas de monte, provas não sei o que e tal, mas deferi outras, quero ouvir testemunhas aqui, alguns ofícios aos bancos para requisitar informações. E de manhã fui para a reunião da comissão. Quando cheguei lá, estranheza. Eu tinha recebido a defesa do Collor e todos já tinham cópia da defesa. Muito bem. Aí eu disse, estou encaminhando a cópia da defesa ao senhor relator, com o meu despacho, que é deferindo tais e tais provas e negando tais e tais provas. Aí o relator disse, não, eu já tenho aqui a defesa e devo dizer que eu sou contra o deferimento das provas, não há necessidade de provas. Bom, eu disse, não, eu insisto e determino que se façam as provas como direito de defesa. Aí disse, não, recorro ao plenário. O plenário realmente derrubou a minha decisão. E assim, eu disse, bom, você então prepare as suas razões finais. Disse, não, já está tudo preparado aqui. Eu já tenho o parecer, já tenho o voto, veja você. De manhã, do dia seguinte, à noite que chegou a defesa. De manhã, ele tinha o relatório e parecer pronto, com 100 páginas. E disse, está pronto, está impresso, já todo mundo tem. E conclui assim, com a cassação. Ele disse, olha, tudo bem, mas eu não posso deferir isso sem tentar provar um mínimo de respeito à Constituição. Mas não adianta. O plenário foi inteiramente a favor, o presidente era o Ibsen Pinheiro, tudo que eu despachava ele... e acabou a comissão dando parecer favorável.
Eu, na votação, quando chegou na votação, o meu partido resolveu votar contra a cassação. E eu disse o seguinte, voto também contra porque eu vou me abster de votar. E a abstenção vale pelo voto contrário. Foi o único. Eu. Por quê? Isso eu disse e justifiquei o voto. Porque não há direito de prova. Eu presidi a comissão. Sem direito de prova... Como advogado, sabe não, muito eu bem não como faço é que é o passo a passo, né? Meu dever de consciência é esse e tal. Portanto, Falou vou me abster. advogado, né? Vou me abster, porque a abstenção é um voto contra a cassação. Contra a cassação. Claro, porque ele precisa ter votos a favor da cassação, os 2/3. E o meu voto sendo abstenção, diminui os 2/3 dele, claro. Deputado, o nosso tempo zerou, acabou. Na verdade, a gente já até extrapolou um pouquinho. Eu acho que tinha que ter alguns minutos aí de programa. Por favor, a sua conclusão. Só para concluir, eu fui presidente do Instituto Getúlio Vargas, que eu fundei. Não falamos disso. E fiquei como presidente, depois problemas de saúde, problemas cardíacos, etc. Eu, em 95, encerrei a minha carreira política, pelo menos de cargos públicos. Sim. E também já não podia mais, porque já o ambiente todo, congressual, o ambiente político, já estava voltado para a fisiologia. E a fisiologia foi avançando a um nível, e isso não era meu lugar, de nenhuma forma eu poderia me acomodar ou poderia sobreviver dentro desse ambiente. Então as coisas, na verdade, se acasalaram. A impossibilidade física, por questão de saúde, e também a repulsa ao sistema que chegou aí agora, a essa podridão que nós estamos lancetando. E tomara que sirva de lição para o país. Eu, aliás, olho com otimismo a situação atual. Acho que o povo brasileiro está ganhando consciência, está crescendo com a consciência da necessidade da sua participação direta no mundo político, porque é ele que tem que se governar. Ai do povo que precisa de líder. O povo precisa saber se autogovernar. E isso é que é democracia. Ou seja, é o governo pelo povo. E não por nenhum tirano, não por nenhum líder, não por nenhum comandante, não por nenhum chefe. Tem que ser espontâneo, cada um de nós. Se queremos honestidade, temos que primeiro ser honestos, antes de mais nada. Honestos nas mínimas coisas. O estudante, a dona de casa, o trabalhador, cumprirem cada um com o seu dever. Dessa forma, pode exigir o cumprimento do dever dos outros. Queria lhe dizer isso e dizer que cheguei até a presidir aqui também o PTB no estado de São Paulo, exatamente, aqui em São Paulo, e consegui dotar, é o único partido político que tem sua sede própria e nenhuma dívida, que aí na Avenida 9 de Julho, o PTB, sob minha presidência. E isso eu me ufano muito, porque também comecei a construir o sistema de computadores e de comunicação, intercomunicação entre os diretórios, para com que a vida política fosse mais atuante. E fiz o primeiro curso de formação política no PTB, em São Paulo. Felizmente, depois, voltei para Santos agora, tenho vivido lá, meu povo, minha gente, minha terra, e estou lá bem hoje, moro no morro e consigo ver os meus navios, o meu mar e a minha mata. E assim vou curtindo a minha velhice, seguindo o que dizia o poeta Raul de Leone: velho, foge de tudo para o teu nadir. E assim eu estou no meu nadir. Eu diria que não velho, mas jovem, há mais tempo que a gente. Muito obrigado, querida. Deputado, muitíssimo obrigada pelas suas palavras, as suas histórias e a sua contribuição nacional para a população brasileira. E portas abertas aqui da nossa casa para que o senhor sempre seja bem-vindo aqui. Muito obrigada mais uma vez pela sua vinda aqui.
Obrigado a você. E um abraço e um beijo grande à população de Santos, ali, a Baixada Santista aqui da gente. Obrigada, querido. O nosso programa vai ficando por aqui, o programa Memórias do Poder Legislativo. E a gente tem um próximo encontro na semana que vem. Até lá. Tchau.